Vou dar boa noite a todos, agradecer a presença de todos, agradecer a presença da professora Luciene, mais uma vez contribuindo aí na Liga, e ela autorizou a gravação dessa aula para disponibilizar no nosso canal no YouTube, vai ficar disponível para todos os alunos, e lembrando que eu já passei os recados para todos, e passar a palavra para a Marcela para apresentar a professora. Boa noite a todos. Quem vai dar palestra hoje é a Luciane Fernanda Rodrigues Martinho Fernandes. Ela possui graduação em fisioterapia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em bioengenharia pela Universidade de São Paulo, doutorado em educação física pela Universidade Estadual em Campinas, pós-doutorado no Laboratório de Engenharia Biomédica da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia. É professora associada da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, responsável pelo Laboratório de Biomecânica e Controle Motor do Departamento de Fisioterapia Aplicada da UFTM. É membro do Banco de Avaliadores do SINAIS, do Ministério da Educação e da Sociedade Brasileira de Terapia da Mão e do Membro Superior. Docente vinculada ao Programa de Mestrado em Educação Física, UFTM, e do Programa de Mestrado em Fisioterapia UFTM e UFO. Ela tem experiência na área de fisioterapia, com ênfase em ortopédica, terapia da mão e biomecânica. E eu queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Maiara e todos ligantes. Com muito prazer que eu venho mais uma vez aqui participar das aulas da Liga, dessa forma um pouquinho diferente, né? Não dá para a gente fazer aquelas dinâmicas, né, Marcela? Mas eu preparei algumas dinâmicas aqui também, mesmo online. Vamos ver se vai dar certo. Então, hoje o assunto é fisioterapia ortopédica ambulatorial. Então, eu vou colocar a aula aqui para apresentar. Eu vou pedir para a Marcela me dar sempre um suporte, Marcela, um feedback, se acontecer alguma coisa na aula, se parar o som, e se alguém quiser perguntar, tá bom? Pode deixar, professora. Tá. Você prefere que perguntam no meio ou deixa para o final? Pode perguntar durante a apresentação, não tem problema nenhum. A hora que eles quiserem perguntar, se quiser abrir o microfone e perguntar, pode, ou se quiser pôr no chat e você faz a pergunta, aí tanto faz, o que fica melhor para vocês. Pode deixar. Então, vamos lá. Então, o tema de hoje é a fisioterapia ortopédica ou traumato-ortopédica ou também músculo-esquelética ambulatorial. Vocês vão encontrar dessas três formas. Antes da gente pensar em falar de fisioterapia traumato-ortopédica, a gente precisa primeiro, ambulatorial, a gente precisa primeiro conhecer qual é o público que a gente vai atender. Então, eu trouxe aqui um artigo, eu gosto sempre de começar uma aula falando um pouquinho de epidemiologia, apesar de não ser a minha área, mas eu entendo que a gente conhecer o nosso público para pensar em possibilidades de tratamento e como abordar é sempre necessário. Então, esse é um artigo nacional que foi realizado na Santa Casa de Avaré, interior de São Paulo, e eles avaliaram o perfil dos pacientes que foram atendidos em um ambulatório de fisioterapia traumato-ortopédica, né? E o que eles observaram lá? Que a maior causa de trauma nesta Santa Casa foi acidente doméstico, quase 50%. O membro superior foi o mais acometido, mais do que 50%, comparado ao membro inferior e tronco. E as lesões mais comuns foram as fraturas. Então, um número muito grande de fraturas comparado às outras lesões. E é um pouquinho parecido, tem mais aqui em relação a homens e mulheres. A maior incidência em relação à localização é na região do punho e mão. As maiores incidências, tanto para homens quanto para mulheres. No caso de mulheres, segundo lugar ficou tornozelo e
terceiro úmero, depois a mão. E no caso dos homens, primeiro punho, segundo a mão, terceiro tornozelo. O perfil um pouco parecido com o do nosso ambulatório. Aqui eles têm um número grande, maior de mulheres do que de homens, para acidentes domésticos, e maior do que homens do que mulheres para acidentes de trânsito, né? O nosso perfil no ambulatório Maria da Glória. Então, para quem ainda não me conhece, eu fico no ambulatório às segundas-feiras à tarde. Alguns de vocês passaram lá comigo, fizeram algumas visitas, um pouco do estágio lá, e eu faço parte do grupo de cirurgia da mão e reabilitação da mão do ambulatório Maria da Glória. Lá no ambulatório, a gente faz um projeto de extensão, e uma das ações desse projeto de extensão é avaliar o perfil dos pacientes que são atendidos pela fisioterapia. Não é pelo ambulatório todo, é só pela fisioterapia. O ano passado, nós tivemos um evento grande, que é o maior evento na área de fisioterapia traumato-ortopédica, e as minhas alunas do projeto de extensão levaram esse estudo, que é um pouquinho de uma parte de um estudo bem maior de caracterização dos nossos pacientes. A nossa incidência é muito maior de acidentes de trânsito e de trabalho, relacionado a acidentes domésticos, um pouquinho diferente da realidade do Hospital de Avaré. O nosso perfil em relação ao gênero é muito maior de homens do que mulheres. E o tratamento cirúrgico, por ser um hospital de grande porte, por ser um hospital que atende mais emergência, o tratamento cirúrgico é muito maior do que o tratamento conservador. Um dos problemas que nós temos lá no nosso ambulatório é que, como a gente só faz orientação domiciliar, muitos pacientes, a hora que tem alta do médico, eles abandonam o nosso tratamento. Então, eles acreditam que a hora que não tem mais dor, ou a hora que já consegue fazer alguma coisa, não precisa mais dar continuidade no nosso tratamento. Então, nós temos um número muito grande de pacientes que abandonam. Aí a gente facilita marcando retornos junto com o retorno médico, a gente faz orientações com folhetos, quando o paciente falta, a gente liga, tenta fazer orientação agora na quarentena, até por telefone, WhatsApp, mídias sociais, mas mesmo assim, eles só mantêm o atendimento com a gente quando eles vão na consulta médica. Aqui é o nosso ambulatório, então essa é a nossa salinha, igual a todas as salas do ambulatório Maria da Glória, e nós conseguimos fazer 2 atendimentos simultâneos, então um atendimento aqui e o outro atendimento lá atrás. E os alunos que a gente ensina, orienta, fala o que está sendo feito, né, e eles acompanham alguns atendimentos. Um outro lugar dentro da nossa universidade que faz atendimento fisioterapêutico na área da traumato-ortopedia é no centro de reabilitação. Então, muitos pacientes aqui do ambulatório são encaminhados para fazer tratamento no centro de reabilitação, ou são encaminhados também para outros serviços que têm convênio com o SUS. Bom, aí aqui, vamos lá. Eu vou pedir para vocês, é uma atividade rapidinha, eu vou pedir para vocês ou abrirem uma nova página no computador, ou pegarem o celular, e vocês vão digitar www.ment, M-E-N-T, TI, desculpa. Isso aqui. É Mente, M-E-N-T-I, Mente. Marcela, tá aparecendo a tela do Mentimeter? Tá sim, professora. Tá. Então, vocês vão entrar nesse endereço aqui em cima, ó, www.mente.com. Pode ser pelo celular, ou pode ser numa outra tela, uma outra janela do computador, e vocês vão colocar esse código. Se alguém puder colocar o código no chat, é 24
1762. Aí vocês vão digitar esse código. E eu vou pedir para vocês responderem essa pergunta que está aí na tela. Então, a pergunta é assim: o que você acha das palavras osso com osso e alterações degenerativas crônicas para explicar uma artrose para um paciente? Vocês acham que as palavras são adequadas para usar? Vocês acham que deve usar termos técnicos como osteoartrose, porque é o termo mais correto? Não são as palavras adequadas, pois podem aumentar a preocupação com o paciente, preocupação do paciente com a dor, com a lesão, ou devo usar termos técnicos como osteoartrose, porque assim o paciente não entende? Qual é a opinião de vocês? Marcela, quantos nós temos na sala hoje? 28. 28, tá bom. Isso, Então, 27, né? 28 com é, você. comigo. Porque aqui do lado eu estou acompanhando quantos que estão respondendo, para eu ver que horas quando que eu posso interromper. Tá. Então, aí já temos 13 pessoas. Aí já estamos em 17. Se alguém tiver dificuldade para acessar, pode me falar, tá bom? Quase um empate aqui. A gente empatou. Falta só mais um pouquinho. Marcela, pergunta no chat se tem mais alguém ou alguém que está faltando responder, por favor. Tá bom. Que já paramos aqui com 22. Bom, temos um empate aqui. Opa. Ok. Faltam 2? Ou podemos passar para o próximo? Acho que podemos ir, professora. Eu sei que tem uma pessoa que tá com a internet ruim e não tá conseguindo. Agora a outra eu não sei. Tá. Tá bom. Aí vamos para o próximo e depois eu fecho essa tela e a gente conversa um pouquinho, tá? E a outra pergunta é: o que vocês acham que o fisioterapeuta da traumato-ortopedia faz? Saiu faz 2 vezes aí, desculpa. Agora é uma nuvem de palavras. Vocês vão encontrar 3 espaços, 3 caixinhas, e vocês vão escrever 3 palavras para o que vocês acham que o fisioterapeuta da traumato-ortopedia faz. E as palavras vão começar a aparecer na tela. As palavras mais repetidas, elas vão ficar em tamanhos maiores e vão ficar mais no centro. Eu deixei espaço para uma caixinha só? Ou tem 3? Que só apareceu uma? Tem 3, professor. Ah, tem 3, tá. Então tá bom. Vocês colocam uma palavra em cada caixinha, tá bom? Porque aí a gente tem uma nuvem mais cheia de palavras.
Muito bom, estou gostando das palavras aí. Nós fomos até o 25 no outro, Marcela? Sim, até o 25. Então faltam 3. Aí, faltam só 2 agora. Então, a palavra aqui mais forte foi a reabilitação. Acaba sendo realmente uma palavra forte para a fisioterapia e para outras áreas relacionadas à reabilitação. O fisioterapeuta, ele acaba sendo uma referência para a reabilitação, então é uma palavra que define, mas o fisioterapeuta, ele também, não só das outras áreas, mas na traumato-ortopedia, também atua na prevenção, no tratamento e na reabilitação, né? Atua nas 3 áreas. A gente acaba um número muito grande de profissionais atuando na parte de reabilitação, porque está muito relacionado ao trauma, um número muito grande de pacientes com trauma, né? Então, entrou aqui a prevenção também, lembraram da prevenção em 2 momentos. A gente faz as 3 fases, então, prevenção, o tratamento e a reabilitação. Trata com recursos, com exercícios, como vocês colocaram, os exercícios para devolver mobilidade, para promover e recuperar a mobilidade, para diminuir a dor, para alongar, fortalecer, a gente usa vários recursos para isso. A parte de prevenção e promoção de saúde também. Eu gostei muito da parte do acolhimento, da autonomia para o paciente, porque também faz parte, quando a gente promove a independência funcional, que esse é o principal objetivo da fisioterapia, é da independência, como outras profissões também da área de reabilitação, a gente dá autonomia, né, empodera o paciente. E quando a gente o recebe naquele momento de fragilidade, a gente acolhe, a gente auxilia, e levando para pergunta anterior, que acabou tendo até quase um empate, depois essas palavras adequadas passaram na frente da terceira opção aqui, nesse momento, que esse é um momento grande de acolhimento. E o que foi feito? Um estudo com pacientes que tinham dor, e eles observaram quais as palavras que levavam, que o paciente ficava mais angustiado e que dava uma sensação mais de medo, receio. E esse é um artigo bem recente, ele é de 2018. Então, até pouco tempo atrás, realmente, era ensinado nas universidades, eu aprendi assim, que a gente tinha que conversar com o paciente, explicar para ele tudo o que ele tinha, com palavras simples, com palavras para ele entender. Isso foi o jeito que muitos professores de vocês aprenderam, inclusive eu. E o que eles observaram? Que algumas palavras, como o osso no osso, rompeu, danificou, está com o nervo pinçado, que eram palavras que a gente usava na prática clínica, podem provocar no paciente medo, receio, e ele achar que aquilo é um problema muito maior do que é. Então, esse é um artigo que ele sugere a substituição de algumas palavras para que o paciente tenha um acolhimento maior naquele momento, para que não seja aceso, medo, receio, porque aí fala assim, você tá com o seu osso, tá osso no osso.
Aí ele vai ficar com medo de fazer o exercício, porque imagina, se tá osso com osso, a hora que ele movimentar pode machucar, pode piorar, né? Então, são algumas palavras que eles descobriram que provoca receio, medo e que até aumenta a dor do paciente, porque ele acredita que aquilo é um problema muito maior. Então, essa foi uma tabelinha traduzida por um brasileiro do Rio, professor nossa, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Felipe Reis, professor Felipe Reis, ele fez a tradução dessa tabelinha, e ele sugere, o artigo sugere a substituição de algumas palavras mais positivas, né? Então, a gente costuma falar, o resultado do seu teste foi negativo. O resultado do teste negativo é positivo, é uma informação boa, mas para o paciente a palavra negativo é ruim. Então, no lugar de falar o resultado do seu teste foi negativo, não. O seu teu resultado está normal, o seu exame está normal. Então, a palavra normal, ela chega para o paciente de uma forma muito mais positiva do que a palavra negativo, né? O osso no osso pode substituir por, você está com a articulação um pouquinho mais estreita, né? Substituir, porque osso no osso dá a impressão que já não tem espaço nenhum ali. As palavras lordose, cifose são curvaturas normais da coluna. E muitos pacientes chegam para a gente e falam assim, nossa, eu tenho lordose, eu tenho uma cifose. E todo mundo tem. Então, substituir por palavras, em vez de lordose, você tem uma curvatura normal, a sua curvatura está normal, né? E o diagnóstico, quando fala em diagnóstico, parece que é alguma coisa muito séria, coisa ruim, não, agora eu vou precisar te examinar, né? Não vou, vou fazer o diagnóstico. Então, é muito interessante a gente ter um outro olhar para esse momento, principalmente esse momento de acolhimento, que é onde ele está com muito medo, com receio do que ele tem, com inseguranças. Então, até a forma com que a gente conversa com o paciente é uma forma de acolhimento. Eu achei esse artigo fantástico, não sei se vocês conheciam. Ai, minhas cachorrinhas estão latindo aqui. Então, a avaliação... aí vocês falaram que o fisioterapeuta faz, né? A reabilitação, eu tenho que deixar elas aqui, senão elas fazem um escândalo, eu estou sozinha em casa. Então, desculpa, tá? Se elas fizerem algum barulhinho. Vocês colocaram o que o fisioterapeuta da traumato-ortopedia faz. Então, além de tudo aquilo, dos exercícios, do tratamento, antes disso, o fisioterapeuta, junto com esse acolhimento, ele faz uma avaliação. E essa avaliação, ela tem que ser muito abrangente, buscar o máximo de informação possível naquele momento, ou depois, em outros encontros, buscar mais informação com o paciente ou com os familiares. O exame físico tem que ser completo, e a partir daí, o fisioterapeuta, junto com o paciente, traça os seus objetivos, e depois o fisioterapeuta vai planejar o tratamento. Isso é rotina de qualquer profissional da área da saúde. O físio vai fazer isso, o enfermeiro, o médico, o terapeuta ocupacional, todos os profissionais de saúde seguem essa rotina. No primeiro momento, uma avaliação. A avaliação, ela consta de uma parte subjetiva e de uma parte objetiva, que é o exame. A partir daí, cada profissional traça o seu diagnóstico. A gente recebe um paciente com diagnóstico clínico, que é o diagnóstico do médico, mas nós vamos traçar depois o nosso, que é o cinesiológico funcional. Os objetivos, eu tenho que lembrar que o paciente, ele faz parte do processo. Então, ele tem que participar junto com você na decisão dos objetivos e as metas que vocês vão alcançar juntos. Por que é importante a gente falar nisso? Porque muitas vezes eu acho que a minha paciente que teve uma fratura do rádio e ela tem 93 anos, para mim, ela conseguir movimentar um pouquinho o punho
e fazer umas atividades, as AVDs, já é suficiente. Para ela não, porque ela é extremamente ativa, ela ainda cuida dos netos, ela ajuda a igreja, ela faz crochê, ela faz outros trabalhos manuais, então ela precisa muito mais do que o que eu estou imaginando para ela. Por isso que é importante esses objetivos, que eles sejam definidos em conjunto com o profissional e com o paciente. E o que a gente faz, então, durante a avaliação, como qualquer profissional da área da saúde? Uma história bem detalhada, que é a anamnese, que ela consta da queixa principal, a história da doença atual, a história da doença passada, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, hábitos, e outras informações socioeconômicas, e o que for importante para aquele momento ou para aquele ambiente de trabalho. E depois as avaliações objetivas, que são que faz parte do exame físico. Tem um primeiro momento dos sinais vitais, pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, a dor é considerado um sinal vital agora também, e todos os sinais, né, temperatura, e depois a gente vai para inspeção, palpação, amplitude de movimento. Então aqui, o que eu tenho que observar? A expressão do rosto, da face do paciente, se ele chega com expressão de dor, se ele está usando alguma órtese, então nesse caso ela está usando uma tipóia, eu já vou observar. Se a mão tem edema, se tem uma alteração postural compensatória, se o paciente já entra no consultório claudicando, tem dificuldade para realizar a marcha, então essa seria a inspeção geral. Depois a gente vai para a inspeção local. Quando ele me contou a história, e o paciente me falou o que ele tem, onde que é o local da dor, quais são as limitações e as queixas, aí eu vou para o exame local, que é a palpação, a inspeção local, vou verificar se tem cicatriz, se tem mancha, se tem edema, se tem alguma ferida, alguma lesão em tecidos moles, se ainda tem ponto curativo, se tem alguma osteossíntese. E depois, palpação, que é dividida em óssea e palpação de tecidos moles. Na palpação, eu vou verificar presença de dor, crepitações, mobilidade do tecido, então eu posso observar se aquela cicatriz está muito aderida, ou se aquela cicatriz está livre, se tem retração. A amplitude de movimento, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional fala muito, né, da ADM. ADM é a amplitude de movimento, e ela é dividida em ativa e passiva. Ativa é quando o paciente faz sozinho, e passiva é quando eu movimento por ele e avalio o quanto de amplitude tem, de mobilidade tem. Então, aqui é um exemplo de um paciente com uma amplitude ativa de ombro bastante comprometida, esse é o máximo que ele consegue fazer, uma amplitude limitada ou incompleta para flexão do joelho, comparando com o membro contralateral, a gente sempre faz comparativo, e nós usamos também um instrumento para mensurar essa amplitude limitada, que é chamado de goniômetro. Ele é como se fosse uma régua, parecido com o transferidor, para quem lembrar do transferidor da época do ensino médio, e a partir dos braços desse goniômetro eu consigo medir essa amplitude de movimento. Esse é o goniômetro de membros, e esse é o de dedos. Vou fazer tanto a avaliação ativa quanto a avaliação passiva. Também algumas mensurações, tudo isso eu vou decidir pela história que o meu paciente me contou e pelo exame que eu estou fazendo. Então, lá na inspeção, eu observei que tem uma perna mais fina que a outra, que o paciente tem uma atrofia, eu vou medir essa atrofia. Lá na inspeção, eu vou perceber que ele tem um edema importante no tornozelo, na perna, no membro superior, eu vou medir esse edema. Então, é uma sequência de avaliações que
dependendo da resposta de uma, eu avanço mais um item dentro do meu exame físico. Então, aqui é um exemplo de uma medida de circunferência da coxa. Então, dá para a gente ver na imagem que é um pós-operatório de cirurgia de joelho, dá para ver pela condição da pele aqui, sem pelos, e que tem uma coxa mais atrofiada que a outra. Então, estou fazendo a medida da perimetria. Essa medida é de comprimento dos membros. A gente tem a medida real e a aparente. A real é da espinha ilíaca antero-superior até maléolo medial, e a aparente da cicatriz onfálica, ou cicatriz umbilical, até maléolo medial. Essa medida serve para a gente avaliar o comprimento dos membros inferiores, quando eu tenho suspeita de alguma discrepância nesse comprimento. Deu diferença, eu posso ver se é a cor, o quadril, o fêmur ou a tíbia que é maior. Aí eu peço para o paciente fletir os joelhos em cima da maca. Numa vista sagital, eu vejo se tem um joelho mais à frente que o outro, é o fêmur que está maior. E numa vista frontal, eu vejo se tem um joelho mais alto que o outro. E aí é a tíbia. Mas as diferenças de comprimento muitas vezes não são percebidas com essas só na inspeção e na mensuração. Em algumas situações é necessário fazer um exame para medida de comprimento de membros. Quando a gente tem um edema mais distal, tem esse instrumento que chama volúmetro. Então, no caso da mão, para eu fazer a perimetria da mão, eu tenho que fazer uma perimetria em 8 para ver o dorso. Aí eu tenho que fazer uma perimetria em cada osso da mão, para cada dedo, e depois repetir toda a medida para a outra mão, para comparar uma mão com a outra. Demora muito, porque são muitas medidas. Então, o volúmetro, ele é uma medida que corresponde ao volume da mão. Quando eu coloco a mão no recipiente cheio de água, a quantidade de água que se deslocar no recipiente externo é a mesma quantidade, o volume dessa água corresponde ao volume ocupado pela mão. Então, eu faço uma medida de volume e não medidas de circunferência. Fiz uma drenagem, fiz um enfaixamento, ensinei para o paciente os exercícios, ele volta na outra sessão, eu vou medir de novo e vou avaliar se aquele meu tratamento foi eficaz ou não. Se ele foi eficaz, a quantidade de volume que vai deslocar nessa segunda avaliação vai ser menor do que na primeira, porque agora a minha mão está ocupando um volume menor. Tudo bem? Não sei se vocês conhecem a volumetria. Eu estou falando um pouco rápido, porque eu trouxe bastante informação, mas podem interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? O teste de força, então teste de força muscular manual, quando a gente coloca a resistência da própria mão, e o teste de força instrumental, quando usamos instrumentos para fazer essas medidas. Existem 2 comerciais, muito usado para a reabilitação da mão, que é o dinamômetro de preensão e o dinamômetro de pinça. Alguns testes são chamados testes de retração, para a gente ver se tem algum encurtamento muscular. Esse é um teste muito usado, chama teste de Thomas, ou teste de encurtamento do reto femoral. Aqui a gente está avaliando ele junto com o ilho-psoas, depois a gente pode avaliar separado. Eu peço para o meu paciente abraçar uma perna próxima ao tronco e eu deixo o outro membro ao longo da maca. Esse teste deu negativo e esse teste deu positivo porque a coxa e a perna levantaram da maca. É sinal que eu tenho um encurtamento aqui do reto femoral junto com o ilho-psoas. Para eu saber qual dos 2 músculos está mais encurtado, eu peço para o paciente ir para a beiradinha da cama, ele apoia só a coxa e deixa a perna pendente na maca. Faço o mesmo teste. Se a coxa subir, é que o encurtamento é do reto.
Se o joelho estender, é que o encurtamento, que se a coxa subir, é do ilho-psoas. Se a perna estender, é o encurtamento do reto femoral. Então, dá para a gente avaliar qual músculo que está mais encurtado, e aí a gente pode fazer um tratamento mais direcionado. Além disso, existem testes especiais que ajudam no diagnóstico. Então, esse daqui é um teste muito comum, muito usado, que é o teste de Fallen, para a síndrome do túnel do carpo. Eu peço para o paciente encostar o dorso das mãos, manter por 1 minuto, e ele vai referir formigamento e desconforto no trajeto do nervo mediano. Todo teste especial, eu preciso saber qual é a resposta que eu espero desse teste. Tem teste que é irritativo, então ele vai provocar dor. Tem teste que ele é de estabilidade, então ele vai fazer os bocejos, as aberturas, né, que são os testes para instabilidade. Então eu preciso conhecer a resposta do teste para saber se ele é positivo ou não. E o que é importante? A gente vê muito nos livros, teste para síndrome do túnel do carpo, tem 5, 6, 7 testes. Teste para lesão de supraespinhal, tem mais um monte de teste. Teste para ligamento cruzado anterior, mais um monte. Eu tenho que fazer todos? Não tenho? Qual que eu vou escolher? Eu vou fazer só o que eu sei? Não é assim. Existem alguns artigos que nos auxiliam na escolha desses melhores testes. Então, esse é um artigo que comparou 7 testes para ruptura do supraespinhal, e eles encontraram que 3 estavam sempre positivos quando foi feita a artroscopia e diagnosticada a ruptura. Então, em vez de, na hora da avaliação, ter que executar 7 testes, esses 3 já te auxilia para um diagnóstico mais correto. Então, é importante a gente sempre buscar o que tem de mais atual. Lu, mas no livro tem um monte de teste. No livro tem, porque ele vai falar todos os testes possíveis. Mas na época que foi escrito o teste, ou na época que foi descrito o teste, na época que aquele livro foi escrito, não tinha muitas vezes um artigo desse. Esse saiu em 2018. Então, a gente tem que sempre buscar referências mais atuais para nos auxiliar na escolha do melhor, da melhor avaliação, e depois a gente vai falar disso para tratamento. Também faz parte da avaliação a avaliação da sensibilidade, dos reflexos. Então, aqui a sensibilidade tátil, sensibilidade térmica, a dolorosa a gente faz com uma agulhinha, ou na físio, a físio, a TO usa muito o monofilamento, que é para avaliar a sensibilidade. Nesse caso, a gente avalia a pressão, né, a sensibilidade ao toque, e cada cor te dá uma resposta em relação a diferentes sensibilidades, desde sensibilidade superficial até sensibilidade profunda. A barognosia, a esterognosia, a grafestesia, diferentes sensibilidades, mais do que a tátil térmica e dolorosa. Os reflexos para membro superior, para membro inferior. Bom, fiz a minha avaliação, obtive a resposta para todos esses exames. Se for membro inferior, eu faço uma avaliação da marcha, posso fazer uma avaliação funcional, posso usar questionários, que eu nem coloquei aí, mas tem uma infinidade de questionários para a gente avaliar a função do membro superior, função só do punho, questionário para ver medo do paciente ao exercício, que é a cinesiofobia, questionário que vê o quanto que a dor, qual é a percepção dele em relação à dor, que são os questionários de catastrofização, uma infinidade de questionários que são extremamente interessantes e nos ajudam e muito na tomada de decisão também. Então, depois de toda essa etapa, a gente chega no nosso diagnóstico. O médico no diagnóstico clínico, o fisioterapeuta no cinesiológico funcional,
o diagnóstico feito pela enfermeira, o diagnóstico feito pelo terapeuta ocupacional. Cada um tem o seu diagnóstico. Com base nisso, nós vamos traçar as nossas metas junto com o paciente. E, com base na minha avaliação também, eu preciso ver se eu tenho que encaminhar esse paciente para algum outro profissional para trabalhar junto comigo, ou se eu verificar na minha avaliação que a incapacidade, a deficiência que ele tem, eu não tenho condições de tratar dentro da minha competência profissional, eu encaminho para outro profissional. Os objetivos, então, as metas a curto e a longo prazo, o plano de tratamento, comecei a tratar, vou reavaliar, até a alta fisioterapêutica. Então, agora, nós vamos fazer mais um quiz aqui, mais um teste para a gente conversar um pouquinho. Então, já estão aí com o Mentimeter, né? Já conhecem como que funciona. Então, a perguntinha é se você sabe o que é prática baseada em evidência. Eu acho que o código é outro, porque é outra aula, 422806. E aqui vocês vão responder só sim ou não. Se vocês sabem o que é prática baseada em evidência ou não. Marcela, nós estamos com quantos? Ainda estamos com 25? Não, a gente tá com 29 agora. Tá. 28, né? Sem você. Tá. Então, a gente vai até... Vamos ver se a gente consegue até 28. Faltam só 4. Então, nós temos um número bem grande de ligantes que sabem o que é prática baseada em evidência. Isso é muito bom. Para quem ainda não sabe, eu vou falar um pouquinho, mas é importante vocês já irem acostumando com esse nome e saberem da importância que é a prática baseada em evidência agora para nossa tomada de decisão, que é o que a gente vai conversar, tá? Aí uma outra perguntinha é se vocês sabem o que é guidelines. Esse é um pouquinho mais difícil, né? Não é tão comum. Vamos ver se vocês sabem o que são guidelines. O que é guideline? Eu escrevi errado aí. O que são os guidelines?
estamos com 23. Mais alguém para responder? Então, vamos lá. Eu vou parar minha apresentação um pouquinho, só para conversar com vocês, aí depois eu retomo, tá bom? De onde a gente parou. Então, prática baseada em evidência, muita gente sabe o que é, mas vocês sabem para que a gente usa a prática baseada em evidência? Alguém quer falar ou põe no chat, se não quiser abrir o microfone. Para que a gente usa a prática baseada em evidência? Será que é só para pesquisa? Só quem vai fazer pesquisa que vai... Primeiro, onde que a gente busca a prática baseada em evidência? Escreve aí no chat para mim. Ah, eu quero saber o que tem de evidência. Onde que eu vou buscar? Artigos, isso mesmo. Livros não, artigos, porque a evidência é através de pesquisa. Talvez tenha livro que cite alguma pesquisa, mas a pesquisa anda muito mais rápido do que os livros, então a chance de sair num livro um artigo muito recente é difícil. Então, nas bases de dados, onde a gente encontra os artigos científicos, isso mesmo. Aí eu quero tomar uma decisão clínica. Eu vou decidir sobre um atendimento que eu vou fazer. No caso do médico, uma técnica cirúrgica, na fisioterapia, uma melhor técnica para intervenção, na enfermagem, um melhor enfaixamento para ferida, na TO, um melhor dispositivo, um melhor exercício para ganho da função. Então, onde que eu vou buscar o que é melhor? Os guidelines, isso mesmo, Bia. Os guidelines, só que nem tudo a gente tem guideline. Então, como que funciona? O guideline, ele é um guia para tratamento, para o tratamento do paciente, tanto médico, fisioterapeuta. Então, tem guideline para fisioterapia, tem guideline para tratamento médico. Então, a gente tem que buscar primeiro se tem algum guideline para aquilo que a gente está, para o caso daquele paciente. É sempre importante a gente buscar. Eu fiz a minha avaliação, eu tenho o meu diagnóstico, eu conheço o que o meu paciente precisa. Ah, mas eu estou acostumada, eu faço isso há muito tempo, é minha rotina. Ótimo. Se você tem habilidade, lembra da nossa conversa lá na primeira aula? A competência que vem da habilidade, conhecimento e atitude. Só que o conhecimento, ele é contínuo. Então, o que eu aprendi ontem, hoje já pode ser diferente. Vocês estão acompanhando aí pelo Covid, cada dia, não é nem semana, nem mês, cada dia aparece um artigo novo, com uma notícia nova de um remédio que funciona, outro que não funciona. Então, a gente precisa sempre buscar as informações para tomada de decisão. Para avaliação, como eu mostrei para vocês, tem alguns artigos que vão direcionar mais, vão ajudar, mas para o tratamento, isso mesmo, Yuri, já vou mostrar. Para tratamento, eu tenho que sempre buscar o que tem de novo dentro da publicação de maior evidência. Deixa eu mostrar aqui, então. Então, aí, o que eu vou fazer com o meu paciente, né? Eu tenho tanta opção, tanto recurso, que muitas vezes eu fico perdido até o que é melhor para ele. Como vocês falaram, a gente vai buscar as evidências. Mas eu vou mostrar aqui um pouquinho todas as possibilidades de recursos para vocês entenderem por que a gente tem que ir na evidência. Tá? Então, no caso da fisioterapia, a gente tem recursos para calor e frio, infravermelho, parafina, bolsa de água quente, bolsa de água fria, os recursos de eletroterapia,
que uma infinidade de correntes elétricas com mais uma infinidade de indicações. Recurso auxilia, não é tratamento único. Então, eu posso usar uma eletroterapia antes do exercício para facilitar o meu exercício, durante o exercício para aumentar a amplitude de movimento, uma corrente excitomotora. Então, ele não pode ser usado como recurso único. Aqui, outros tipos, né, são as correntes de alta frequência, ultrassom, ondas curtas, associando o recurso com a cinesioterapia. Então, eu posso fazer uma corrente excitomotora associada a um exercício de isometria, uma contração isométrica para aumentar ainda mais, recrutar mais unidades motoras, ultrassom. Então, alguns exemplos de aplicação de recursos, o laser, a hidroterapia, tanto na piscina quanto nos tanques de turbilhão, recursos manuais, diferentes técnicas e conceitos. Então, tem desde a drenagem, conceito Mackenzie, Mulligan, Maitland, terapia, mobilização neural, a osteopatia, a quiropraxia. São tantas opções que a gente não tem dificuldade até para escolher, né? Os aparelhos, os recursos que a gente pode ter. Então, esse aqui é um CPM, que é um movimento passivo contínuo para um pós-operatório, a gente tem aqui no hospital de clínicas. Aqui é um ginásio com vários recursos que a gente pode escolher. A bola, uma infinidade de exercícios com bola, equipamentos de resistência, para treino de equilíbrio. Então, eu tenho desde o balancinha, a cama elástica, as tábuas, diferentes dispositivos, tem o andador, tem o muleta, tem o bengala. O que é o melhor para o meu paciente? Tenho muitas opções. E os exercícios, que é a base do nosso tratamento. Tem desde exercício passivo, ativo assistido, ativo resistido, alongamento, então, e outros para tratamentos específicos, né? Aqui é uma luva que estimula a sensibilidade da mão pela audição. Então, eu passo o dedo numa textura, vai produzir um som, esse som ativa meu córtex sensorial, por outra via que não a sensorial, por via auditiva. Tenho a caixa de espelho, que é por via visual, né? Tenho o treino de lateralidade, então também estimulo o córtex motor para treino de lateralidade. A caixa de espelho, o uso de órteses também como recurso, exercícios específicos com instrumentos para auxiliar, uso de videogames para uma infinidade de indicações. Então, trouxe para vocês um monte de possibilidade. E aí, o que eu vou escolher para o meu paciente? Dentro de todo esse arsenal que eu tenho de possibilidades, né? Então, a gente fala muito que a tomada de decisão, ela deve ser baseada em evidência, que é a prática baseada em evidência. E o que é essa prática baseada em evidência? Ela é o ponto de encontro, de união entre a experiência clínica, a habilidade, a melhor evidência, o meu conhecimento atual, vou buscar nos artigos, e a preferência do paciente. Então, muitos colocaram ali no chat que a tomada de decisão ela tem que ser baseada em artigos científicos. Ótimo, mas ele é um dos 3 pilares. Não adianta estar lá que a melhor tomada, o melhor exercício para o joelho, para uma lesão de LCA, é a técnica do Mackenzie, se eu não tenho formação, eu não tenho habilidade para fazer. Eu vou procurar uma outra que seja tão boa quanto. Mackenzie e exercícios ativo livres ou mobilização da articulação têm o mesmo resultado. Qual que eu tenho habilidade? Tenho a formação no Mackenzie? Ótimo. Não tenho, eu vou fazer uma mobilização articular. Então, é um tripé. Eu tenho que tomar a decisão com base nos 3. Melhor... Tem o artigo mais atual de uma revisão sistemática, que depois eu vou falar para vocês a diferença entre esses
esses tipos de artigos, diz que o TENS é tão eficaz quanto uma mobilização para dor do tornozelo, por exemplo. Mas o meu paciente, ele tem pavor de corrente. Se eu falar para ele que eu vou colocar uma corrente, ele não vai querer. Então, eu vou tomar a minha decisão com base em quê? Na preferência do paciente. Ou ele tem pavor de estralar a coluna, porque uma vez estralaram a coluna dele e ele morreu de dor, ele ficou sem andar. Você vai escolher fazer uma manipulação na coluna, sabendo que aquilo para ele tem uma memória negativa a respeito daquela experiência? Então, a tomada de decisão é sim com base na evidência científica, mas ela é um pé do meu tripé. E quem decide se aquela evidência é melhor para o meu paciente sou eu, com base naquela avaliação que eu mostrei para vocês, que tem que ser bem feita, que tem que ser demorada, que tem que ser construída para me ajudar no raciocínio clínico para tomada de decisão. E qual evidência científica que eu vou procurar? No topo estão os guidelines, como eu perguntei para vocês. Esse aqui é um guideline de túnel do carpo, de síndrome do túnel do carpo. Tem tanto guideline clínico quanto fisioterapêutico. E ele fala tanto da avaliação, quais os melhores exames para a gente fazer de testes especiais, que tipo de avaliação de sensibilidade que deve ser feita, quanto para tratamento fisioterapêutico. Então, o guideline. Ah, Lu, mas não tem guideline para essa doença que o meu paciente tem. Bom, vou procurar uma revisão sistemática, de preferência com meta-análise. Porque o que a revisão sistemática ela faz? Ela pega para clínica, tá? Para decisão clínica, ela pega artigos de ensaios clínicos randomizados que experimentaram uma técnica com a outra, então eu preciso decidir se eu vou usar a técnica A ou a técnica B para o meu paciente, qual que é melhor. Então eu vou buscar uma revisão sistemática que comparou essas duas técnicas. E a revisão sistemática com meta-análise, ela vai me falar qual das duas é mais eficaz, com base no número de artigos que eles encontraram para fazer a pesquisa. Então, é uma pesquisa chamada de secundária, porque ela tira uma conclusão de um estudo que já foi feito. Lu, não achei meta-análise, não achei revisão sistemática dessa doença que eu preciso tratar, que o meu paciente tem. Eu vou procurar ensaios clínicos randomizados. Só que eu corro o risco de achar 10 artigos que compararam essas duas intervenções que eu estou pretendendo usar com o meu paciente. 5 tiveram resultado melhor da técnica A, 5 da técnica B. Pronto, qual que eu decido? Eu vou ter que avaliar a qualidade dos artigos, tá bom? Por isso que o guideline, ele já faz isso pra gente. Ele já fez toda essa análise de revisão sistemática dos ensaios clínicos e ele traz pra gente já uma possibilidade de tratamento. Um pé do meu tripé. Eu não tenho que seguir a risca, não é receita de bolo, tudo bem? Ah, eu vou seguir o guideline, pronto, não. Eu sigo o guideline junto com a minha experiência clínica, junto com a escolha do paciente da preferência dele. E assim a gente vai. Não encontrei nenhum ensaio clínico, aí tá ficando difícil. Aí vou ter que ir para estudos de coorte, que são estudos observacionais, eles não são estudos para tomada de decisão, mas eles podem me ajudar para algum conhecimento a respeito daquelas técnicas. Tá? Estudos experimentais com animais não servem para tomada de decisão clínica. Estudo de casos também, porque deu certo para 1, 2 ou 3 pacientes. Então, o ideal é que a gente use guidelines,
revisões sistemáticas com meta-análises ou ensaios clínicos randomizados para tomada de decisão. Então, o que eu trago aqui para vocês? Agora a gente vai conversar um pouquinho, temos uns 10 minutinhos ainda, né, Marcela? É isso mesmo? Ou eu já passei do tempo? Não, a gente tem mais 10 minutos. Então, tá bom. Então, agora o que eu quero conversar com vocês? A respeito disso, a gente tem um arsenal de coisas, de recursos em todas as áreas, e muitas vezes a gente só usa aquela técnica que a gente tem conhecimento, ou que a gente acabou, o que está na moda, o que está todo mundo divulgando, o que é um curso que trouxeram de fora do país. Então, é nesse sentido que a gente vai conversar um pouquinho agora, tá bom? E também ninguém perguntou durante a apresentação, né? Mas também, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu pensei em trazer dessa forma, porque a minha ideia dá independência para vocês na tomada de decisão. Eu não queria vir aqui e falar para vocês, para tal doença a gente faz isso, para tal doença a gente faz isso, para tal doença a gente faz isso, para tal lesão, porque eu falo hoje, amanhã sai um artigo falando que isso que eu acabei de falar não serve mais. Então, a proposta é isso, dar independência para vocês entenderem o processo da tomada de decisão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiser abrir o microfone, se quiser perguntar no chat. Não sei se eu falei muito rápido, se vocês não conseguiram entender, acompanhar. Maiara, faz uma pergunta a você, Maiara, senão eu vou ficar sem graça aqui. Cadê a Thaisa? Faz uma pergunta aí, Thaisa. Professora. Alguém quer? Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Que bom, Yuri, fico feliz. Vamos lá. O que eu gostaria de perguntar é em questão de qual que são as maiores dificuldades, né, que um profissional ele pode enfrentar dependendo do local aonde ele está exercendo a sua atividade. Por exemplo, a gente sabe que existe uma gama de opções que a gente pode utilizar, mas como que é isso dentro, por exemplo, do SUS, em relação ao maior atendimento, né? Visto que os atendimentos ambulatoriais, eles, em grande maioria, são do SUS, né? Como que fica essa relação? A fisioterapia, como a TO, Yuri, a base é muito exercício, é mobilidade, é movimento. Então, eu consigo até atingir meus objetivos com poucos recursos. Vocês vão ver que a grande maioria das evidências científicas de tratamento estão relacionadas ao movimento. Inclusive, tem artigos que comparam técnicas cirúrgicas e exercícios, e a longo prazo o resultado é semelhante. Então, a base é o movimento, a nossa base de formação é sempre o movimento, e para isso a gente não precisa de muitos recursos. Claro que, se a gente tiver um material mais adequado, no caso da TO, mas se você tem uma placa de termoplástico, é muito melhor para fazer uma órtese do que você tentar fazer com uma de gesso. Né? Sem dúvida, a de gesso vai te limitar aí num monte de opções. Mas se tiver condições de fazer aquela de gesso, se tiver condições de encaminhar para um outro serviço do SUS que faça. Então, o que a gente não pode é, o meu local de trabalho não tem nada, eu não tenho quase o que fazer com o meu paciente, eu não tenho como ter melhoras porque eu não tenho recursos. Não pode ser esse pensamento, a gente tem que ser muito criativo. E aí entra a atitude dentro da competência. É a atitude de ir buscar outros recursos, outras possibilidades, parcerias, e aí conseguir dar uma condição sempre melhor para o paciente. A gente trabalha aqui no ambulatório Maria da Glória, vocês viram qual é a condição, eu trouxe a foto do nosso ambulatório. A gente não tem nada lá, é conversa
é ensinar o paciente, convencer ele a fazer o exercício, trazer ele para perto da gente, para ele confiar, fazer essa relação terapeuta-paciente funcionar para ele dar continuidade no tratamento. A gente não tem nada lá, é só orientação com prendedor de roupa, com massinha feita de farinha. A gente tem um monte de possibilidades lá que a gente usa para quando não tem recurso. Mas excelente sua pergunta, viu, Yuri? Muito bom. Luciane, teve uma aluna que pediu para perguntar. Quando o atendimento precisa ser feito com urgência ou emergência, tem como utilizar a prática baseada em evidência? A prática baseada em evidência, a gente tem que estar andando com ela sempre. Então, uma dica que eu dou para os meus alunos, em todas as disciplinas, quem é meu aluno aqui já deve ter ouvido eu falar disso, é vocês terem o hábito de ler artigos, sempre. Então, pelo menos um artigo por semana. Um artigo por semana, é muito pouco, mas vocês já estão lendo 4 artigos por mês, e em um ano vocês já vão ter lido uma infinidade de artigos. Então, o ideal é que vocês tenham esse hábito de estar sempre buscando informação. E aí, no caso, numa urgência e emergência, se é a sua rotina de trabalho, você vai ler sobre urgência e emergência. Pelo menos o que está aí de mais recente, você vai ter acesso. Né? Hoje, a gente tem uma facilidade imensa com acesso à internet, com base de dados, não sei se vocês sabem, mas o periódico, todos os alunos, o FTM, tem cadastro para acesso à base de dados periódicos CAPES. Eu acho que é só pedir para ter o acesso. Periódicos CAPES, ela tem a grande maioria das bases de dados do mundo todo. Então, tem a recente agora é Embase, que é a base de dados europeia, que não tinha, a gente só tinha para fazer, o ano passado, para fazer busca no Embase, eu tive que ir para Ribeirão Preto, que a gente não tinha acesso ainda. Agora tem pelo periódicos CAPES. Então, num plantão, na clínica, você com o celular, você faz uma busca rápida e tem acesso. Né? Então, é ter esse hábito sempre de procurar alguma coisa, né? Fazer isso. Eu acho que a maior dificuldade, talvez, é vocês conhecerem as melhores estratégias de busca, para que essa busca seja direta e fácil. Talvez isso seja uma dificuldade ainda, né, na graduação. Mas é necessário. Professora, só para contribuir também, a gente tem a base de dados a Pedro, né? Isso, fantástico. Tem a Pedro também. A Pedro está no Periódicos CAPES. Qual é a vantagem, né, do Periódicos CAPES? É que a gente tem alguns artigos na íntegra e a gente consegue baixar, tá? E a Pedro é uma base só de artigos de intervenção. Então, para tomada de decisão clínica, é ir direto na Pedro, sem dúvida. E se vocês quiserem ver revisões sistemáticas e guidelines, você tem a opção lá. Você clica se você quer só guidelines, se você quer só revisão sistemática, se você quer só ensaio clínico, e para psicologia tem, para medicina deve ter, né? Não conheço quais são as bases, mas a Pedro é para físio. Tem a Cochrane. Para físio, para reabilitação. A Cochrane, Cochrane. Isso. Ela é uma base de dados para revisões sistemáticas, é a melhor que tem. Então, sempre quando for buscar uma revisão sistemática, primeiro, lá na Cochrane, ou Cochrane, tem gente que fala Cochrane também. Faz a busca lá. Não achou lá, procura em outro lugar. Mas são consideradas as melhores revisões sistemáticas. Vocês costumam fazer isso? Buscar artigos ou ficam mais limitados ao que o livro traz? Dentro da terapia ocupacional, a gente é instigado a todo momento, né? Principalmente quem vai passar pelo estágio da professora Fabiana, ela trabalha muito em relação, né, e até mesmo com o estágio dela,
Então, a gente não faz nada através somente do achismo, ou porque me deu na cabeça, né? Não é assim que funciona. Né? E durante toda a graduação também a gente é estimulado a procurar e pensar criticamente, até mesmo quando a gente encontra algum tipo de artigo, né, que eu acho que é interessante falar, né, que não é um artigo que vai guiar a minha base, né, eu tenho que procurar vários artigos sobre aquele tema, porque um artigo só, ele não é suficiente para me respaldar frente à escolha, né, de intervenção e tudo mais. Isso. E outra coisa também, a gente tem que aprender a ver a qualidade dos artigos. Não é porque está publicado numa revista que é bom, né? Então, também aprender a fazer ter essa leitura crítica. Muito bom. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer? A Kelly comentou aqui, né, Kelly, que também procura artigos. Não sei se era isso que vocês queriam a respeito da fisioterapia ambulatorial, mas é pelo menos uma ideia aí de algumas possibilidades. Alguém tem mais alguma dúvida? Se quiser, pode abrir o microfone, pode escrever. Então, a gente vai encerrando. Luciane, eu queria agradecer muito por você ter aceito o nosso convite. Sua Obrigada aula a vocês. é maravilhosa e contribui muito para a gente, viu? Eu que agradeço o convite e sucesso aí na Liga, né? Muito obrigada. Boa semana para vocês. Igualmente para você também.